Bom, a professora de filosofia, professora Érica Frau, ela nos fala sobre a moral nesse slide e construção do sujeito moral nesse caso. Ela usa um exemplo de Arnaldo Antunes, o paradeiro, onde ele pergunta: haverá paradeiro para nosso desejo dentro ou fora de um vício? E ali ela diz que, em muitas ocasiões, ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo. Sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa. Sentimos admiração por ela e desejamos imitá-la. Tais emoções e sentimentos exprimem nosso senso moral, isto é, a maneira como avaliamos a conduta e a ação de outras pessoas segundo ideias como as de mérito e grandeza de alma. Essas duas ideias fazem parte de nós. E aí ela dá um exemplo aqui, bem cômico, de dois personagens conversando uns com o outro, um de azul, outro de marrom, e o de azul fala para o de marrom: meu filho cresceu e tornou-se um homem probo e honesto, colega parlamentar. É por isso que não canso de perguntar para mim mesmo: onde foi que errei na criação desse menino? E a professora diz que nossas dúvidas quanto à decisão a tomar não manifestam nosso senso moral, mas põem à prova nossa consciência moral, pois exigem que decidamos por nossa conta o que fazer, que justifiquemos para nós mesmos e para os outros as razões de nossas decisões e que assumamos todas as consequências delas. Em outras palavras, a consciência moral não se limita aos nossos sentimentos morais, mas se refere também a avaliações de conduta que nos levam a tomar decisões por nós mesmos, a agir em conformidade com elas e a responder por elas perante os outros. O senso moral e a consciência moral referem-se a valores e sentimentos. Aí a gente tem valores e sentimentos, né? Honradez, justiça, admiração, medo, dúvida, amor, espírito de sacrifício, vergonha, culpa, generosidade, remorso, integridade, cólera, contentamento são alguns exemplos. Os sentimentos e as ações nascidos de uma opção entre o bom e o mal, ou entre o bem e o mal, também se referem a algo mais profundo e subentendido. Nosso desejo de afastar a dor e o sofrimento, e o nosso desejo de alcançar a felicidade, seja por ficarmos contentes conosco mesmos, seja por recebermos a aprovação dos outros. Além disso, os sentimentos e as ações morais têm como pressuposto fundamental a ideia de liberdade do agente. O senso moral e a consciência moral dizem respeito a valores, sentimentos, intenções, decisões e ações referidos ao bem e ao mal, ao desejo de felicidade e ao exercício da liberdade. Dizem respeito às relações que mantemos com os outros e, portanto, que nascem e existem como parte de nossa vida com outros agentes morais. O senso e a consciência morais são, por isso, constitutivos de nossa existência intersubjetiva. Isto é, o que significa intersubjetiva? De nossas relações com os outros sujeitos morais. O sujeito ético ou moral é o agente moral, ou seja, a pessoa moral. Esta só pode existir se esta for consciente de si e dos outros, dotada de vontade, responsável e livre. O agente moral, ele é consciente de si e dos outros, isto é, ele é capaz de refletir e de reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a si. E aqui ela dá um exemplo com um quadrinho, que é o machado dizendo para o tronco de árvore cortado: não tive escolha, eles prometeram poupar minha família. Então eles prometeram que a família dele seria poupada,
se ele cortasse todas as árvores. E aí o tronco diz para ele: pô, cara, você traiu a própria espécie. Continuando sobre o agente moral, este é dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, tendências, sentimentos e de capacidade para deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis. Tá? Então, como ela dá o exemplo dessa vontade? Ela coloca aqui nesse quadrinho a esposa falando com o marido, e a esposa diz assim: querido, você acredita que a empregada levou as 2 toalhas que nós trouxemos de Porto Seguro? E o marido responde: aquelas que a gente pegou do hotel? Fala sério. Não se pode mais confiar em ninguém, em mais ninguém hoje em dia. Né? Eles próprios roubaram a toalha e depois a empregada roubou a toalha deles. O agente moral, ele tem que ser responsável. Isto é, caso se reconheça como autor da ação e avalie os efeitos e as consequências dela sobre si e sobre os outros. E aí ela coloca outro quadrinho com o pai falando com o filho a respeito de um vaso quebrado. O pai diz: seu irmão vive quebrando as coisas. E o filho responde: não, pai, foi eu quem quebrei. O agente moral, ele é livre, isto é, capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o constranjam a sentir, a querer e a fazer alguma coisa. Então, nesse contexto, ela coloca aqui um personagem, né, de terno e gravata, com um saco de dinheiro correndo de braços abertos para ele. E o saco de dinheiro grita: papai! E o homem de terno e gravata fala: shh, titio. Grana na Suíça. Bom, outro exemplo que ela dá é Nelson Mandela, que nasceu em 1918 e morreu em 2013. Após ter passado 27 anos preso por combater o apartheid, ou regime de segregação racial, Nelson Mandela se torna o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994. Isso aqui é uma coisa que o Nelson Mandela disse: eu faço tudo isso em nome dos princípios morais, segundo os quais não podemos abandonar aqueles que nos ajudaram nos momentos mais sombrios da história do nosso país. Do ponto de vista do agente ou sujeito moral, a ética faz uma exigência essencial: a diferença entre passividade e atividade. Então, o sujeito moral passivo é aquele quem se deixa governar por seus impulsos, inclinações e paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte, pela opinião alheia, pelo medo dos outros, não exercendo sua própria consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Ao contrário, o sujeito moral é ativo ou virtuoso, aquele que controla seus impulsos, suas inclinações e suas paixões. Discute consigo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos. Indaga se devem e como devem ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins superiores aos existentes. Avalia sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta. Consulta sua razão e sua vontade antes de agir. Considera os outros sem subordinar-se nem submeter-se cegamente a eles. Responde pelo que faz, julga suas próprias intenções e recusa a violência contra si e contra os outros. Em uma palavra, este sujeito é autônomo. Pergunta 754. A crueldade não derivará, não nascerá, não é, da carência de senso moral, da falta de senso moral, de um senso, né, melhor, de algo mais aprimorado? Aí os espíritos respondem:
dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Então, não digas da carência, né, porquanto o senso moral existe, como em princípio em todos os homens. Então, não existe uma carência, existe uma falta de desenvolvimento, um senso moral ainda bruto, um senso moral que deve ser lapidado. Okay? Então, todos temos intrínsecos, né, íncitos dentro de nós, o senso moral. E ele deve ser desenvolvido. Então, será que a crueldade não derivará dessa falta de desenvolvimento do senso moral? E os espíritos continuam na resposta. É esse senso moral que dois seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Vai ser desenvolvido, né? Esse senso moral, pois, existe no selvagem, como o princípio do perfume, aquele início do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. É uma brisa, um perfume, uma coisa bem suave que vai ser desenvolvida conforme as existências desses seres, né? E aí Kardec diz assim: em estado rudimentar ou em estado latente, todas as faculdades, capacidades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. Então vai depender do contexto para que essas habilidades, essas faculdades possam desenvolverem-se. O desenvolvimento excessivo de umas qualidades ou faculdades ou características detém ou neutraliza o desenvolvimento das outras características, das outras qualidades, das outras faculdades. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco faculdades puramente, mas o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as características, as capacidades, né, que são somente animais.